Sula, boa noite. Soube recentemente que você era professor em um curso no Praia de Belas aqui em Porto Alegre e um dos seus alunos na época foi o Antônio Risati. Ele disse Sim. que você foi extremamente valiosa no desenvolvimento dele como pessoa e artista. Como você se sente Oh, meu sabendo que Deus. já ajudou a formar tantos artistas como Antônio Risati, por exemplo? Ai, eu sinto muito orgulho, de verdade. Eu fico muito feliz de ter podido participar, mesmo que seja uma parte pequena desse processo, sabe? O Antônio era um aluno extremamente esforçado, sabe? Era muito legal de trabalhar com ele. Então, eu lembro de muitos alunos que passaram. Se você realmente lembra do pessoal, inclusive, quando eu comecei a dar live, eu comentei a respeito de. Eu tive um momento de aceitação em que eu entendi que eu gostava muito de dar aula, sabe? E eu tive que aceitar isso pra mim mesmo, porque no lugar que eu cresci, falava-se muito mal de professor. E isso é uma coisa injusta, sabe? Como se diminuísse a profissão, como se o que a gente fizesse fosse menos. Então eu tive que ter um processo de aceitação interna em que eu tava lá aceitando que eu realmente gosto de dar aula, que eu consigo fazer a diferença assim, sabe? Então, pra mim, é uma confirmação muito grande de que eu tô investindo na área certa, sabe? Então, yay! Mas é uma sensação muito massa. Eu fico muito orgulhosa de onde o pessoal foi. Passou muita gente pelos meus cursos e pela minha mentoria que tá nos lugares muito fantásticos. É muito, muito massa de acompanhar o pessoal evoluindo e conquistando coisas, sabe? É muito massa. Será que eu fui colega dele, Sula? Eu acho que não. Eu acho que não, Lau. Eu Porque acho que não, porque naquela eu época peguei já essa tinha mais de uma última turma. turma. Pois é. Eu não fui nem colega da Bonnie, a gente fez na mesma época. Pois é. Ela fazia sexta, eu fazia sábado. Enfim, Tinha gente, olha turmas aí, ó. diferentes. Pois é. TMI na live, top. Lula, no livro Color and Light, do James Gurney, no capítulo de fontes de luz escondida, que ele fala, acho que coloca a luz aonde não existe, mas quando eu vejo portfólio review, os artistas falam que luz não deveria estar nesse lugar ou que a luz está errada. Olha, eu recomendo você fazer estudo de filme. Por que estudo de filme? Estudo de filme porque Hollywood rouba iluminação o tempo todo. Coloca-se iluminação aonde não tem, só que faz-se isso de uma forma muito elegante. Quando você faz a iluminação desse jeito em que ela fica roubada, mas fica de uma forma elegante, ninguém vai reclamar que a sua iluminação tá errada. Normalmente a gente tem problema da iluminação errada quando você, por exemplo, aqui na imagem que eu tô fazendo, se eu começar a botar a luz desse lado, e aí quando eu chegar no pescoço ele tá iluminado desse lado, isso aqui é o tipo de coisa que o pessoal vai reclamar. A iluminação tem que estar coerente. Ela não precisa estar necessariamente realista, mas ela precisa estar coerente. Não, realista não é bem o termo. Ela não precisa estar do jeito que a cena pediria. Você pode roubar do mesmo jeito que Hollywood rouba, sabe? Se você começar a assistir uns filmes de Harry Potter, por exemplo, não, só piratei, tá? Vocês vão ver que tem muita cena que não tá com o que seria a iluminação natural. Tem ring light, tem iluminação vindo de outras fontes, tem iluminação extra, sabe? Tudo isso funciona. Porque o que você tá tentando fazer é botar mood na cena. Quando você tem uma iluminação que ela tá incoerente dentro da própria cena, uma fonte de luz tá iluminando coisas do jeito que não faz sentido, é isso que vai bater na trave na hora do feedback. Faz um pouco mais de sentido? Desde que as suas luzes em si estejam coerentes, vai funcionar. Você não precisa que as luzes sejam as luzes de verdade do cenário. Elas podem ser luzes que você está fazendo uma iluminação mais artificial, mas as luzes têm que funcionar de forma coerente. Pronto, acho que agora eu consegui colocar em palavras. E é Tipo o isso, não dei holofote. dinheiro pra J.K. Rowling, obrigado. É tipo o holofote na Mortícia também, né? Aham. Sula, o que você considera na hora de escolher um frame de filme para estudar? Não sou muito familiar com filmes, então sempre vou até a página 90 do filme Grab e não escolho nada. Olha, normalmente eu pego composições que me chamam a atenção. Então, eu escolho cena pela cor, eu escolho cena pela composição, eu escolho cenas porque foram cenas que me impactaram na hora que eu tava assistindo o negócio.
Tem uma cena de Fury Road, aquele Mad Max, o da Furiosa, que o pessoal tá pegando o volante antes de ir atrás da perseguição da Furiosa, que eu amo aquela cena de paixão. A composição daquela cena é fantástica. Então, esse tipo de coisa, aquela cena me marcou. Volta e meia eu faço estudo dela porque é uma cena que me marca. Não precisa escolher a cena perfeita. É só uma cena que você acha bonita. Fica mais tranquilo em relação a isso, sabe? Muitas vezes, tá? Eu vou pegar a cena mesmo porque eu quero entender como é que aquela paleta de cor funciona. Como que aquele esquema de cor tá dando... como é que aquele esquema de cor deu certo. Uma das pessoas que eu gosto muito de fazer estudo são dos filmes do Del Toro. O Del Toro tem um uso de cor muito interessante. Ele usa a cor de uma forma muito intencional nos filmes dele. Então é bem interessante você ver a forma como ele trata essas paletas mais monocromáticas e como é que ele faz realças e como é que ele faz uso de cor mesmo no filme dele. E é muito bom você fazer o estudo, porque quando você tá fazendo estudo, eu já falei um pouquinho aqui sobre isso, mas a gente tem duas mentalidades, né? A gente tem a mentalidade de audiência e a gente tem a mentalidade de artista. Quando a gente para fazer o estudo, a gente liga um lado analítico do cérebro e a gente começa a ver muito mais detalhe do que só da gente consumir as coisas passivamente. Então, se você quer entender por que as cores do Del Toro são tão boas, faz um estudo que você vai começar a enxergar muito mais desses detalhes do que você enxergaria antes, do que se você tivesse só assistindo o filme. Assistir o filme você vai perceber no nível, quando você parar pra estudar você vai perceber em outro nível muito mais profundo. Mas eu 100% recomendo você ir nas coisas que você curte, sabe? Só pra encerrar essa pergunta, eu juro que eu vou calar a boca. Só na tua live. O que a gente faz? Por que eu recomendo tanto estudo de filme? A gente trabalha com ilustração com linguagem visual. E quem estabelece grande parte da nossa linguagem visual hoje em dia é cinema. Cinema e TV. Então o que você está fazendo quando você faz esses estudos é aprendendo a linguagem visual dessas séries, de como isso está sendo comunicado. Então, é muito interessante você começar a analisar mesmo essas escolhas escolha de composição, escolha de cor, escolha de texturas, escolha de posicionamento, escolha de iluminação, num nível mais profundo. É realmente começar a entender como é que funciona essa tal da linguagem cinematográfica que influencia tanto no nosso trabalho. Pronto. Uhul. Sula, tenho uma dificuldade extrema em fazer minhas próprias artes. Sinto que não consigo ter ideias e ser criativo. Algum conselho quanto a isso? Olha, o Marco Álvares fez um short sobre isso que eu achei bem interessante. A gente não conseguir ter as nossas próprias ideias é um pouquinho de falta de... Quem fala isso também é o Bragato, e eu acho isso muito interessante. É um pouquinho de falta de hábito de criar. A gente precisa sentar e aprender a colocar umas ideias no papel. No início é difícil. No início não é fácil, sabe? Você chegar e tentar ter ideias do nada. Demora até você desenvolver esse cérebro, desenvolver esse músculo, né? De aprender a inventar coisa. Então, o que eu recomendo é sketchbook. Vai desenhar de imaginação. Desenhar de imaginação, na minha opinião, ele é um fundamento igual estudar perspectiva, anatomia e sombra e luz. Você precisa desenhar de imaginação também, pra gente começar a descobrir o que a gente gosta, qual a linguagem que a gente quer explorar, o que a gente quer colocar no nosso trabalho, que tipo de coisa que a gente quer passar. É um trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Você vai precisar testar muita coisa antes de encontrar realmente aquilo que ressoa com você. Então vale muito a pena passar um tempo desenhando de imaginação pra gente conseguir começar a colocar isso no papel. Certo? Outra coisa, desenha coisas de referência que você não está acostumado. Amplia sua biblioteca visual. Ampliar a biblioteca visual é muito interessante porque na hora que você quiser desenhar as coisas fora da casinha, até hoje só estudei anatomia. Aí você fala, quero desenhar um monstro. E aí todos os seus monstros vão parecer com pessoas. E
Puxa, eu queria desenhar um monstro. Então vai desenhar criatura, vai desenhar uns caranguejos, vai desenhar uns peixes, vai desenhar uns polvos. E aí, depois, com esse conhecimento, volta pra você desenhar os monstros, que você vai ver que vai fazer muito mais sentido do que se você só tivesse estudado anatomia. Então talvez a trava também esteja na falta de biblioteca visual. Então vai desenhar mais coisas fora da casinha pra você ter mais conhecimento de onde puxar esses conceitos, pra você conseguir criar coisa melhor. Então, super recomendo.